Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Gente, vamos lá, pega o teu caderno aí. Eu estou super empolgado com essa série. Na verdade, eu tenho pedido a Deus que eu possa ir cortando esse bifinho e tentar colocar isso de maneira ampla para mim e para você. E eu dei esse nome aí, o interior contaminado, porque uma coisa, como eu terminei a série de mensagens falando sobre ser nova criatura, a importância de nós darmos continuidade em viver essa nova criatura é total. Porque como no último domingo, se você não esteve aqui, dá uma assistida lá, eu falei sobre a importância de nós guardarmos, protegermos o nosso interior, guardarmos o nosso espírito com a verdade. Justamente esse foi um texto que eu usei, eu vou usar outros textos nessa manhã também. Muitas coisas eu quero colocar ao teu coração. Mas vá lá comigo em Provérbios capítulo 4. Óbvio, nós lemos desde o verso número 20, mas vá logo no verso 23, porque é uma declaração que depois eu vou ler numa outra versão para você. Está escrito aí, sobre tudo que se deve guardar, ou seja, acima de qualquer coisa. Elinho, guarda o teu interior, o teu coração. E aí está dizendo porque é dele, é desse coração que procede as fontes de toda a vida. Na verdade, eu quero te falar que toda a inspiração de Deus procede do meu interior. Ele está em mim, nós estamos nele, de dentro para fora. Já durante um tempo, desde o início desse ano, eu venho naquilo que eu percebo, nessa sensibilidade, de fazer com que você olhe para dentro, para você, o homem interior, que a gente possa valorizar, ser consciente de quem nós somos, da operação de Deus dentro de mim e de você, do poder da palavra que se instala dentro de mim e transforma. É um negócio maravilhoso, gente. Somente a verdade que traz transformação, desde que eu tenha um coração que me entregue, que entregue, com um coração submisso, e me entrego a esse governo. É importante demais. Então, desde do passado, Salomão era considerado o cara mais sábio, ele já tinha enxergado que ele precisava guardar o seu interior, porque senão nós acabamos acontecendo isso, gente. Eu pedi o Rafael para montar alguma imagem, só para a gente ter essa ideia. Nós acabamos vivendo uma vida contaminada. Pastor, mas eu sou nova criatura, eu venho para a igreja, eu tenho uma Bíblia e tal. Eu tenho falado para vocês, isso é pouco. Porque nós somos dependentes, gente, de uma iluminação de verdades para enxergarmos determinadas coisas que são prejuízos, são ciladas, são enganos que podem deteriorar a nossa natureza, o nosso interior. Queima o nosso interior por dentro, entende? Vai apagando as luzes. E domingo passado eu falei sobre isso. Eu não tenho como enxergar no mundo de trevas se não for iluminado pela verdade. Não é o simples fato de ter a Bíblia. Está escrito Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De nada adianta eu ter 10 Bíblias em casa. Mas ela precisa estar viva dentro de mim. Alguém está entendendo isso? A nova criatura, essa é a substância que alimenta a nova criatura. É a verdade de Deus viva, senão apenas letra. A letra em si não faz nada, ela não tem vida. Mas é uma operação do Espírito Santo com essa verdade que nós permitimos, que nós abrimos o nosso coração para reter, para segurar. Daí Jesus falar lá sobre as sementes, falando sobre a comparação da Bíblia, da palavra como semente, o nosso coração como solo. E, por exemplo, em Lucas 8, vai lá rapidamente no verso número 15, está escrito lá que esses são os que produzem, aqueles que retêm, que seguram, que abraçam, que guardam, protegem. São maneiras de eu colocar a verdade no coração, bem viva, tá aí, eles produzem com perseverança. Porque é a nossa maneira de andar. Gente, assim, eu não vou dizer que é a minha preocupação, mas de um modo geral, eu estou na igreja há muito tempo, eu tenho visto pessoas ficando pelo meio do caminho, e os tempos que nós estamos vivendo são cruéis, de densas trevas. Eu não estou deixando aqui, não estou colocando uma palavra de medo em você não, porque nós estamos do lado vencedor, que alguém diga aleluia. Eu sou nova criatura, você também. Eu não preciso temer nada o fim dos tempos. O fim dos tempos tem nada a ver com a gente, tem a ver com o julgamento desse mundo, que é assim mesmo, está na palavra.
Mas é só ler o livro de Apocalipse, nós vencemos. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, acabou. O inferno é mais do que derrotado na nossa vida, mas veja, ele trabalha, como eu falei, em doses homeopáticas, insistentemente, para contaminar o meu interior. Você sabe que determinadas contaminações, o grande segredo para nós lidarmos com ela é a rapidez do tratamento. Mas também, se eu for deixar as coisas acontecerem, a natureza vai sendo trocada. Imagine a substância, que é o meu ser vivo com a pessoa de Deus, sendo contaminadas por coisas do inferno, vai trocando, sabe? A gente olha aqui a nossa orla marítima, linda, que maravilha, mas tem praias lindíssimas aqui, você olha só pela superfície, está bacana, beleza, show de bola, mas está imprópria para o banho, não pode, a gente não está vendo, e muitas vezes é isso que acontece, o inferno tem uma maneira de lidar, ele tem uma maneira de agir que é imperceptível do ponto de vista natural. Eu não tenho como enxergar com os meus olhos naturais a malignidade na minha frente. Eu não tenho como enxergar com os meus olhos naturais as ciladas, situações que acontecem, que estão ali para me destruir, para entrar dentro de mim, corromper a minha natureza, ao ponto daqui a pouco a minha maneira de viver está corrompida. Mas eu sou nova criatura. E o Kiko? Eu fiquei pensando que tem muitas coisas que nós vamos falar nessa série de mensagens, mas eu estava pensando um pouquinho na vida de Judas. Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Uma das coisas que eu fiquei pensando, entendendo exatamente como está escrito, porque Jesus fez uma declaração, fui dar uma olhada nos 4 evangelhos falando sobre isso, mas não está escrito que Judas Iscariotes foi sido escolhido para ser o filho da perdição, não está escrito isso. Deus, na sua presciência, até sabia, como Ele sabe da nossa vida toda. Alguém está entendendo isso? Ele já sabe o nosso final, Ele já sabe as nossas escolhas daqui para frente. Mas ele não foi predestinado para ser o filho da perdição. Da mesma maneira que Jesus intercedeu por quem? Por Pedro, porque Satanás, como disse Jesus, estava querendo te peneirar, cara, era você, mas olha, eu intercedi por você e tal. Não é que ele não tivesse intercedido pelos seus discípulos, porque no Evangelho, em João capítulo 17, ele intercedia, ele colocava diante do Pai. Mas o que acontece, gente, que nós vivemos oportunidades, situações que acontecem todo dia. E se nós não estivermos ligados num farol interior, nós não perceberemos que aquilo é das trevas e aquilo começa a minar o nosso interior. Começa a minar a resistência, começa a minar, começa a apagar as nossas luzes, a luz da verdade. E é interessante que quando a luz ela vai diminuindo, óbvio, gente, olha só, pega isso aqui, você pega como é que é o nome daquele negócio que diminui a intensidade ou não da lâmpada? Um dimmer desse aí, né? Então o que acontece? Você vai tendo dificuldade de enxergar tão bem. Aí começa a ficar mais escuro, tá só aquela luzinha fraca, começo a deixar de enxergar coisas. Estou tentando trazer esse exemplo natural, porque é assim que funciona, hein? Ao ponto, de repente, eu ficar apagado. Bom, é que eu não vou ver mesmo. Mas também funciona, o mundo do espírito funciona assim. Nós dependemos do farol da verdade, dentro de mim, de você, bem vivo, para que ela ilumine, eu identifique as situações que são malignas, que tentam me contaminar, trazer prejuízo. Aí você vê, e Judas então, nós sabemos que o problema dele foi dinheiro, e dinheiro é um problema, hein? É interessante isso aqui, né? Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. 2 Timóteo capítulo 6. Quem está dormindo, diga aleluia. Quase que eu ouvi um som aqui na direita. Foi você, Tiago? Não, Tiago hoje está acordado. Trabalha muito, vai para São Paulo, para lá e para cá, na ponte aérea, por isso que ele fica assim. Eu vou preparar ele fisicamente. Onde eu pedi para você ir?
Não, que 2 Timóteo? Hã? É 1 Timóteo 6. Jesus, estou perdido. Estou sonolento. A Deise falou que eu estou sonolento. Olha, já mandou de... Recebo. Quem tem ouvidos, ouça. 1 Timóteo 6. Eu vou abrir um parênteses para falar isso aqui nessa manhã, hein? Eu já conversei de outras formas, mas tome cuidado. Jesus falou que nós só podemos servir a 2. Olha como é que ele colocou, senhores. Ou é ele, qual é o outro senhor? Grana, mufunfa, dólar, euro. Magoei. 1 Timóteo 6, 9. Ora, os que querem ficar ricos caem, não está falando talvez. Entenda, gente, é tudo uma coisa no coração. É algo que o inferno infiltra, sem nós percebermos. Olhem para cá, é assim que funciona. Eu vou ler isso aqui, você vai entender o que aconteceu com Judas. É citado lá em algumas passagens que Judas, ele pegava um dinheiro indevido dentro daquilo que era, vamos dizer assim, lá, fazia parte, né, das finanças do ministério para Jesus poder fazer o trabalho sobre a face da terra. Porque ele também tinha que pagar a comida dos cabras, aonde eles ficavam, a hospedaria. E aí essas coisas, o comportamento estava provando. Veja, gente, eu quero te falar, determinados comportamentos provam o que está instalado dentro. Se eu quero mudar comportamentos, eu tenho que desinstalar coisas dentro. Nada é do nada. É por isso que a Bíblia diz que nós somos tentados de todas as formas, em todas as áreas. Mas também, Jesus também, ele colocou assim, caramba, Elinho, você tem que vigiar, cara. Vigiar não é ficar acordado olhando. É um comportamento interior de guarda, de proteção, de escudo, de uma maneira, de um estilo de nós vivermos a verdade, porque ela nos ilumina e ela também me fortalece. E um grande detalhe para as coisas entrarem dentro de mim, para a contaminação, é a minha mente. São pensamentos insistentes das trevas, que ficam batendo ali na nossa cabeça, sugestionando. Hein? Ô, língua complicada nossa. Sugestionando. E ali, e bate naquela tecla, e fica batendo naquela tecla. É impressionante. Há uma força que vem de fora para contaminar. A Bíblia diz lá, desembaraçando de todo o peso. Já estou em Hebreus 12, não vou, deixa aberto aí, calma aí. 1 Timóteo, desembaraçando de todo o peso. E do pecado ou do erro, das facilidades, situações para eu me comportar errando o alvo. A palavra pecado, gente, significa errar o alvo. Ninguém quer errar o alvo. Não é não? Está lá, e desembaraçando. E do pecado que tenazmente nos assedia. Eu não consigo lutar contra um assédio desse se eu não olhar para o meu interior e fechar portas e tirar as substâncias que contaminam. Não funciona. Aliás, dentro dessa área, depois eu vou dar sequência aqui, até o final do ano tem muitas coisas boas para a gente compartilhar, mas eu não sou tentado naquilo em que eu não penso. Escreve essa frase aí, hein? Pastor, mas eu estou pensando nela. Para de pensar, rapaz. Eu estou pensando nisso, naquilo outro. Cara, determinadas coisas são do inferno, são diabólicas. Nós não enxergaremos se não estivermos iluminados com a verdade por dentro. Ele vai minando, ele vai entrando, ele vai contaminando, a natureza vai transformando. O meu comportamento começa agora a ser diferente de quem eu sou como nova criatura. Caramba, eu sou uma nova criatura. Aí Paulo diz, andai como novas criaturas. Está lá em Efésios capítulo 5. Andai, Elinho, como novas criaturas. Vocês não são mais das trevas.
Não é uma coisa automática, é algo que eu preciso instalar dentro e manter de maneira contínua, né? Fazer essa manutenção, essa guarda, porque é de lá que procede todas as coisas. O meu comportamento vem de dentro. Antes de ele ser uma ação fora, ele vem de dentro. Então eu não sou tentado naquilo em que eu não penso. Então tem muitas coisas que acontecem comigo e contigo ao nosso redor para matar, para destruir. Às vezes são pequenas coisas, mas vai entrando. E eu não vou tendo guarda, eu não vou cuidando dessa porta. E a porta, escreve isso aí, gente. A porta do nosso espírito, do qual nós precisamos guardar como coração, é a porta chamada mente. Mente. A mente é a porta. É aí que nós precisamos cuidar. Então, voltando lá para Timóteo, capítulo 6, no verso número 9. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, caem, e está escrito em cilada. Veja como o apóstolo Paulo está colocando. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, porque é muito mais extenso do que apenas esse desejo que é aquilo que está sendo colocado. A concupiscência, gente, é um desejo, mas ela tem uma malignidade nesse desejo. Ela tem algo que me trará um prejuízo se eu desenrolar isso, se eu abraçar isso. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais a Bíblia está declarando, não sou eu não, estou dando a palavra de Deus, que alguém diga aleluia nessa manhã. Afogam os homens na ruína e perdição. Perfeitamente. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não está falando dinheiro. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas está falando sobre o fascínio, a atração, sobre o controle que ele quer exercer sobre a vida do homem. Há uma malignidade nisso. Aí sim, ele é prejuízo. Quando ele entra dentro de mim para ser Senhor, ele virou a motivação da minha vida, ele virou o foco da minha vida, ele virou tudo que eu quero, é o centro da minha vida, é ele entrou, contaminou, te mata. Está matando o mundo, gente. Você pensa que está acontecendo no mundo é o quê? No final dessa história é dinheiro. E as guerras? Dinheiro. O que mais? Tudo é dinheiro. E outras concupiscências. Isso aconteceu com Judas. Ele abriu brecha, ficou tentado e começou a entrar coisas dentro dele. Ele começou a fazer uma prática e a gente não sabe quanto tempo de prática. E aquilo foi sendo algo de contínuo. Foi sendo contaminado, a natureza dele foi sendo transformada. Escuta uma coisa, Judas foi chamado, ele orava pelos enfermos, eram curados, cheio do Espírito Santo, né? Ressuscitaram mortos. Tudo aquilo que os discípulos fizeram, Judas estava nessa parada. Era um discípulo de Jesus, não está falando de alguém do lado de fora, não. Agora você imagine eu e você como novas criaturas, e daí a palavra toda está falando sobre isso, sobre nós cuidarmos, protegermos. É a nossa jornada, não enxergaremos com os nossos olhos naturais. Quem está pegando isso nessa manhã? Eu tenho pedido ao Espírito Santo para falar alto a você, a mim e a você, iluminar. Porque essa igreja que vai terminar, e vai terminar bem com um propósito que eu creio que é você, entende? Nós não vamos estar fora disso aí não. Essa igreja, ela tem um farol. Ela tem um farol vivo da palavra que cega o inferno, que identifica, que deixa eles desesperados. Não consegue nem olhar porque o farol é alto. Não sou eu, mas é a verdade em mim, dentro de você, instalada dentro de mim e de você. Alguém está pegando? Vá comigo então a Isaías capítulo 60. Essa é uma palavra profética para o fim dos tempos. E a gente está vivendo e vai continuar avançando. Alguém lembra que na palavra do início do ano, que eu compartilhei com vocês, eu tive essa nítida impressão, e é muito interessante, porque ouvindo homens de Deus lá fora também, eles estavam dando uma declaração, um deles essa semana estava falando sobre isso. Eu tinha entendido que 2015 era uma curva, sabe? Que nós entramos então em 2016, que é o início de uma reta final.
Agora que a gente está assistindo as Olimpíadas, né? Tem aquela parte lá que você faz uma curva antes de entrar na reta final dos 100 metros, né? Aí vamos assistir o Bolt hoje aí, olha aí. Vamos ver se ele está com esse gás todo. Beleza, reta final, cara. O que significa que eu estou vendo lá o final ali, ó. Gente, às vezes a gente não avalia isso, mas a volta do Senhor está mais perto do que a gente imagina. E esse é o grande detalhe, porque Ele põe dessa maneira. Assim como foi nos dias de Noé, ou nos dias de Ló, estava todo mundo fazendo a mesma coisa todo dia. Quando Ele veio, tchau, um abraço. O detalhe é o que eu venho falando para vocês, Deus está nos preparando para encontrar com Ele. Porque Ele não pegará qualquer um, Ele pegará a noiva. Eu te falei, a noiva tem que estar preparada, não pega lá uma descabelada, uma doida. É o cara que vai casar com a descabelada, com a doida. Minha filha, parece que você veio de uma faxina, que é isso? Fez faxina em casa, vai casar? Como? Não acredito. Desde o Velho Testamento está escrito assim, prepara para te encontrar com teu Deus. Mas isso não é para a gente ter medo, não, gente. É justamente para a gente estar preparado e saber, agora é o momento. Andarmos com Ele para nós, né? Como diz lá Paulo, fala em Tessalonicenses, para que isso não seja algo de surpresa para nós. Não será surpresa para você, aleluia. Porque como está escrito lá, Paulo disse, vamos viver todo dia como se fosse o último. Essa é a nossa parte, estarmos preparados. Mas pastor, qual é o dia da vida? Que bobagem, cara. Isso aí, o pessoal quer responder, isso aí está no engano do inferno. Mas vivermos como se fosse o último. Bem ligados, farol bem ligados, né? Então, Isaías 60 fala sobre isso, e veja, dispõe-te, ó igreja. É óbvio, isso aqui é uma palavra profética. Resplandece, ilumina. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. É como eu falei no início do ano, por que Deus está fazendo uma limpeza? Ele está organizando coisas interiores dentro da igreja, arrumando as coisas, para que a glória, a intensidade dele desça. Não é não? Justamente nós precisamos de muita iluminação da glória, da presença dele, claridade espiritual em alta. Justamente para o verso 2, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre a igreja, sobre ti, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Então, densas trevas, luz em alta, farol de milha ligado. Tchau, um abraço. Eu tive a oportunidade de viajar com o pessoal de motocicleta aí. Eu digo uma vez, estava numa estrada, 2 horas da manhã. Metemos aqueles faróis altos, um do lado do outro. Rapaz, você via longe, tranquilo. Mas veja a intensidade, gente, da verdade, como precisa estar em alta na nossa vida. Justamente para nesse final, como eu falei domingo passado, o inferno não está preocupado com o mundo que está na mão dele. Ele quer apagar a verdade de mim e de você. Porque o prejuízo para ele é a igreja. A igreja que tem a voz de Deus. Que tem essa mensagem, como a Cissa falou aí, que leva outras pessoas a serem transformadas assim como ela foi. Assim como eu fui e você também. Porque alguém falou de Deus para mim. Alguém está pegando? Então, essa é a intenção dele. Então ele vai contaminar. Ele vai tentar corromper a minha natureza. Mas é a própria palavra que nos protege, mas nós temos uma cooperação nisso. Está entendendo isso, gente? Ok, deixa eu ler os textos que eu li no primeiro encontro. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas Salmo 119, no verso 97, está escrito, quanto amo a tua lei, diz o salmista. E diz lá, sobre ela eu reflito, eu medito, eu penso o dia inteiro. Ah, mas esse cara nem trabalha. Não estou falando sobre isso também. Nós estamos falando de ser equilibrados, mas que eu e você precisamos de gastar tempo pensando, meditando na verdade, porque dessa maneira, é uma das maneiras que faz com que a verdade sedimente, seja cimentada, tatuada dentro de mim e de você, fazendo parte do meu interior.
Porque quando eu faço isso em termos de pensar, eu amplifico o domínio da verdade na minha mentalidade. Qual o espaço que eu dou para a verdade dentro da minha mentalidade? Se é pequeno, talvez eu esteja no governo de outra mentalidade. E esse é o prejuízo. Lembra uma vez que eu falei para vocês aqui, como é que eu posso ser forte em Deus se a minha mente é fraca nele? Uma boa frase para você anotar e meditar. Se eu tenho uma mente fraca num contexto de pensamentos, num contexto de mentalidade, eu não posso ser forte em Deus, porque o ser espiritual é um ser pensante. Eu preciso do governo da verdade na minha mente. É uma luta contínua. Eu preciso manter eles ali. É algo hoje, amanhã, depois. Isso aqui é uma das maneiras de nós renovarmos e fortalecermos o nosso interior, a nossa mente. Você está ouvindo uma mensagem, mas nós devemos fazer isso todo dia. Todo dia ouvir um recado de Deus, pegar um verso e meditar, pensar sobre ele, gastar um tempo pensando. Aí está dizendo que ele faz isso todo dia. Então veja o que acontece com a vida desse homem, porque no próximo verso dá a declaração: os teus mandamentos, eles me fizeram, e aqui eu achei isso aqui demais, porque nessa versão aí, da King James, está falando o seguinte, tem a ver com transformação. Os teus mandamentos ou a tua verdade me transformaram. Ou seja, tem me transformado, é isso aí. Nós somos transformados de glória em glória, de etapa em etapa. Nós vamos crescendo no depósito de verdades. As verdades vão fazendo parte de mim, vai crescendo. É sido transformado. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que os meus adversários, do que o meu inimigo. O simples fato de eu ser nova criatura não me dá isso aí de graça, esse diploma de que eu sou mais sábio que os meus adversários. Não é assim. Está falando sobre uma transformação, sobre uma instalação da verdade dentro de mim, que me protege, que me guarda. E aí o que vai acontecendo? Eu vou ficando iluminado por dentro, você também, e nós vamos reconhecendo, nós vamos vendo ações, influências, malignidades ao nosso redor, e a gente não cai nelas, porque eu identifiquei, não com os meus olhos naturais, lá dentro, no meu espírito, meus olhos do espírito. Vamos tornando mais sábios que os meus adversários, aleluia! Porque esses mandamentos estão sempre dentro de mim, instalados em mim. A minha mentalidade, no governo. Isso é crescente, gente, mas é assim que funciona. Se eu quero vencer assédios de pensamentos estranhos que corrompem a minha natureza, que querem me contaminar, será tão somente pensando na verdade. Tendo a verdade em alta, não tem como. Se eu não fizer esse investimento, eu não fecho essa porta. Há uma brecha. Depois nós vamos falar e desmembrar mais situações, o que acontece. Mas isso é para todos nós. Vamos lá, uma outra passagem para você ter uma ideia, como o apóstolo Paulo, ele tinha essa visão em alta, ele tinha iluminação suficiente da verdade para compreender algo. E veja, eu vou pegar aqui para te contar, 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 11, Paulo concorda com os irmãos um pouquinho antes, você pode dar uma lida lá, está escrito que ele concordava, ele foi junto com a turma para dizer assim, olha só, vocês estão perdoando essa pessoa, eu também vou com vocês. Ele não está falando sobre razão, ele não está falando sobre eu tenho direito de não perdoar, ele não está falando sobre, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo e tal, então eu tenho aqui todas as justificativas para não perdoar, não existe isso. Ok? O sentimento, ele pode corroborar, qualquer coisa ali e tal, mas é a nossa escolha em cima de algo. Ele disse assim, então é o seguinte, ó, eu concordo, nós perdoamos todos juntos, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós. A gente pode botar ele na vantagem, pode botar ele na dianteira,
Na verdade, quando ele fala sobre isso, é como se ele estivesse liderando, ele estivesse no controle. Ele não tem controle mais. Eu sou nova criatura, você também. Jesus pagou um preço para a nossa liberdade, a liberdade de natureza, obviamente, mas a nossa jornada de vida, nós podemos dar a oportunidade de ser controlados pelo inferno. Eu já falei isso aqui, vou anunciar mais uma vez. Já fiquei sabendo, mas não estão editando mais esse livro. Se você achar em algum canto aí, tu arruma esse livro. Eu acho que tem PDF, não é isso? Tem PDF na internet, vai lá e pega. Anota aí, vai ler esse livro, A Batalha Final do Rick Joyner. Já falei com você. Tu não foi ler por quê? Pastor, eu tô assistindo novela. Faz um investimento, rapaz. Batalha Final do Rick Joyner. Ele tem uma visão muito maravilhosa. Porque no início logo ele explica aquilo que Deus faz com que ele enxergue algo e mostre muitas coisas. E uma delas que ele viu um exército muito bem arrumado, bacana, ele ficou alegre, que era um exército que ele via que era o povo de Deus, só que quando ele olhou perto, e Deus fala para ele na pessoa da sabedoria, né, que era Jesus chegando para ele e falar, olha bem, presta atenção. E aquele exército estava completamente dominado e controlado por demônios. Porque tudo é na mente. Como é que o inferno controla as pessoas aí fora? Na mente, na maneira de pensar. Se ele controla na maneira de pensar, ele já está controlando a maneira de agir. A pessoa agirá com base no que ele deseja. São coisas básicas. A gente ensina isso na escola bíblica. Essa é a base do negócio. Então você vê a importância da gente então ter um governo bem estabelecido dentro da nossa mente sobre a verdade, sobre a palavra. Então Paulo já foi logo dizendo, eu perdoo com vocês também, cara. Porque não tem esse negócio quem está certo ou está errado. Não tem esse negócio eu tenho a razão. É o seguinte, nós temos que perdoar para que Satanás não alcance vantagem. Eu sei que o amém é pouco. A nossa carne não entende isso que eu estou falando nessa manhã, não. Eu já falei, a gente tem que vir para cá sem cabeça. Se a gente quiser andar com Deus, nós temos que ter um coração para reconhecer coisas na nossa vida e ter um coração humilde para receber verdade, senão a gente não anda. Se a gente ficar na indignação da nossa vida, do olhar para o nosso umbigo, nosso direito, não vamos andar, já estamos na mão do inferno, já estamos. É assim que funciona. Eu estava falando aqui quinta-feira, vou terminar com isso. A última é isso, né? Paulo fala em Efésios 4, 27. Nem deis lugar a... Ele está falando para a nova criatura. Mas na quinta-feira eu estava falando aqui sobre um verso. Veja, vá comigo lá, vou terminar com isso. Salmo 119. Estamos falando aí sobre saúde. Eu li um verso só. Já tem tantas contradições do lado de fora, e as pessoas ficam com tantas interrogações e dúvidas, que geram incerteza, óbvio, né? Se você tem dúvida, não tem certeza, eu também. Mas quando a certeza chega, e fé é certeza, a dúvida vai embora. Mas uma das coisas pelo qual eu comecei a falar aqui na quinta-feira, vou continuar, no Salmo 160, Salmo 160, não tem. Não, gente, é tanto verso que vem na minha cabeça que eu fico doido. Salmo 119. Agora sim, o verso. Aproveita hoje, dia dos pais. Chega na casa do teu pai, antes de almoçar, comida na mesa. Meu filho, faz oração. Perfeitamente, antes de orar, vou ler o Salmo 119. De maneira lenta. Nunca mais você vai almoçar na casa... Oh, Jesus. Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo, diga em tudo, verdade. Desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para... Olha só tem verdade ou falso. Ou verdade ou mentira, ou verdade ou engano. Não tem meio termo. O que Deus escreve é a verdade. Sempre existiu, de eternidade a eternidade. O resto foi tudo criado por Ele.
Então, quando eu estabeleço esse princípio de que é a verdade que vale, o que Deus tem a dizer é o que vale, e você escolhe por isso, pronto, você vai caminhar e vai ver a derrota das trevas. Porque as sugestões diabólicas são contradições da verdade. Ele até tenta justificar por tudo o que a gente passa e tal, com razões disso ou daquilo outro, faz até sentido, mas não é verdade. Então são coisas que a gente tem que estabelecer na nossa vida. A palavra bate o martelo na nossa vida. O que Deus tem a dizer é o que vale. Se pelas suas pisaduras eu fui sarado, Ele não é doido para colocar algo que não vale. O que vale é Ele é a verdade, o resto eu não quero saber. Bom, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. São circunstâncias que podem provar muitas coisas, menos a verdade. A gente não compete julgar coisas e situações, ou abraçar, tirar conclusões lógicas, gente, é a coisa mais rápida. Tirar conclusões lógicas. Estou vendo a parede. E é grande, hein? Não dá para pular, não. Ih, rapaz, olha ali. O quê? 5 contra eu? Contra a minha pessoa? Não vai dar. 5, essa coisa lógica é a coisa mais simples. Mas ficar com a verdade tem uma escolha. Tem que separar isso. Nós aprendermos a separar isso e ficarmos com a verdade, nós vamos até o final. É um dia após o outro. Deu para pegar? Vamos continuar domingo que vem. E aí tem várias coisas que eu quero colocar no teu coração, justamente para nós fecharmos as portas e não permitirmos sermos contaminados, não é? Deteriorar o nosso interior, trocar a nossa natureza. Que você vai terminar muito bem, obrigado. Gente, o negócio não é começar, é terminar bem. Olha para os exemplos do Velho Testamento, olha das pessoas. Muitos terminaram bem, outros não. Mas nós vamos terminar bem, você vai terminar bem. Você está sendo treinado na verdade, está sendo preparado. E nós vamos chegar lá, aleluia. Fique de pé, deixa eu fazer uma oração por você. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. Portanto, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com teu Santo Espírito fazer morada em mim. E a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí. É simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus. Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente
se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.